E aí, minha tropa, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui com a parte 2 de tentando entender a história de Hello Neighbor. E hoje, galera, iremos ver a conclusão aqui disso tudo. Que eu peguei aqui um vídeo do Caio que na moral, tudo que ele sabe aqui é tudo sobre Hello Neighbor. Isso aqui, ó, simplesmente está toda a lore do jogo aqui nesse vídeo. Então aqui, aqueles dois vídeos que a gente viu, eu acho que quase seria o canal. Que isso aqui é a real lore gigantesca disso aqui. Mas eu fiz aquele vídeo por que, vocês me perguntam? Por causa que simplesmente a gente ia ver o que as pessoas achavam na época, antes de Hello Neighbor 2. E agora com Hello Neighbor 2 vão ver qual teoria tem mais a ver. Então galera, simbora para esse vídeo. E, meu irmão, meia hora de vídeo. Jesus amado. Bem, 8 de dezembro de 2017, há exatamente quase 6 anos atrás, nasceu um dos jogos mais icônicos entre os jogos de terror indies daquele ano, Hello Neighbor. E o que era para ser apenas um jogo acaba se tornando uma grande e complicada história, tão confusa que até mesmo ao passar dos anos, quase ninguém entendeu. E bom, eu estou aqui para isso. Nesse vídeo eu irei resumir toda a história de Hello Neighbor até agora, envolvendo os livros e os jogos, tudo para podermos entender a história por completo. Mas antes, galera, eu peço a ajuda de vocês. Eu estou com um canal novo, então eu peço que, por favor, você deixe o seu like, que isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder as próximas histórias. Galera, também deixa o seu like aí e se inscreve no canal, minha gente. Que só faltou 50 inscritos pra gente chegar à marca de 100 inscritos. E com certeza eu vou comemorar muito com isso, galera. Se vocês puderem ajudar, compartilhe esse vídeo, compartilhe com todo mundo que é fã de Hello Neighbor, porque esse vídeo aqui é pra vocês, para compartilharem o que tem ainda nesse jogo, o que sobrou, né? Já que já faz muito tempo que não temos coisas novas nesse jogo. Eu tô tentando postar vídeo toda semana e vocês não vão se arrepender. Com tudo dito, vamos nessa. Como disse, nesse vídeo eu vou resumir Hello Neighbor, Hello Neighbor Hide and Seek, Hello Guest, Hello Neighbor 2 Alphas e alguns livros, pois eu já fiz um vídeo completo sobre. Simplesmente pegar todos os jogos, os livros, sim, Hello Neighbor tem livros, meu Deus, Hello Neighbor tem livros. E meu irmão, quanta coisa tem isso aí, pá, a gente sabe a lore disso aí. Ele falou que era um resumo, mas que resumo é esse que tem meia hora? Livros de Hello Neighbor. E para economizar tempo, vou resumir falando as partes mais importantes dos livros de Hello Neighbor. Então, vamos começar. Vamos começar desde o início, conhecendo a história do homem chamado Theodore Peterson, um homem de muitas ambições e objetivos. Theodore Peterson nasceu em uma pequena cidade chamada Ravenbrook, onde passou sua infância junto com seus pais. Mas um dia, seus pais desapareceram misteriosamente e Theodore acabou vivendo sozinho por um tempo. Nossa, aí é meio triste. Até que, quando mais velho, ele decide viajar para a Alemanha e, em 1984, ele trabalhava como engenheiro e design de parque em uma atração em um parque chamado Bosco Bay. Essa atração era um passeio com temas egípcios, chamado de A Tumba do Faraó, ou Túmulo do Faraó. Theodore passou meses arquitetando essa atração. Porém, um dia, um garoto chamado Joey acabou entrando sorrateiramente na atração. E aconteceu um trágico acidente. Joey acabou morrendo após o carrinho onde ele estava acabar perdendo o controle dentro da sala nomeada Brock's Hall. Meu cara, você também quer só saber se o brinquedo tá funcionando direito? Aí é meio complicado, né? Ou a sala de pedregulhos. A morte de Joey foi um grande choque para Theodore, que por conta de uma falta de segurança ali, ele acabou Se culpem não, rapaz, esse adolescente é mó burro. tirando indiretamente a vida de alguém. Pouco tempo depois, Theodore abriu um novo parque chamado Fairy Farm Full Zone, que logo foi fechado por conta de mais um acidente, que acabou matando 4 adolescentes que acabaram se afogando no Flame Ride do parque. Uma coisa muito importante que aconteceu nesse meio tempo é que Theodore acabou se casando com uma moça chamada Diane, e com ela teve 2 filhos, Maya e Iron Peterson.
que acontece esse incidente no parque do Fairy Farm Fusion, Theodore acaba se mudando com a sua família e volta para Ravenbrooks e ficam na velha casa dos pais de Theodore. Pouco tempo depois, uma corporação chamada Golden Apple chamou Theodore para ele construir um novo parque de diversões para eles. Theodore ficou recolhido por conta das coisas que aconteceram anteriormente, mas aceita tentar novamente. E depois de muito tempo, o Theodore finalmente terminou seu projeto e pode abrir o seu parque. Para ele foi uma grande emoção fazer isso novamente, porém o que era para ser uma alegria acabou se tornando uma terrível tragédia. Uma garotinha chamada Lucy estava no carrinho da frente. Meu irmão, ou o senhor Peterson aí ou não sabe fazer brinquedo, ou esses adolescentes aí tem mais de 1000 quilos. 1000 quilos não, 30 quilos. Meu irmão, que diabo eu tô falando? Da montanha russa, mas devido a uma falta de segurança da estrutura, Lucy acabou caindo de uma árvore e morrendo por conta da grande queda. Pera. O que uma árvore tem a ver com isso? Ela caiu de uma árvore e agora a culpa é dele? Oxe, que diabo é isso? E isso fez Theodore se culpar cada vez mais pelas coisas que aconteceram com as crianças que morreram em suas criações. Após isso, enquanto estava acontecendo o enterro de Lucy, o parque da Golden Apple é misteriosamente incendiado. Theodore então decidiu se aposentar de vez e focar mais ainda em sua família. E então começa o evento de Halloween. Meu irmão, simplesmente não tenta. Você tentou, tudo deu errado, desiste. Um hide and seek. E também aqui começa as loucuras de Theodore Peterson. Iron e Maya Peterson estavam brincando juntos, enquanto Diane estava fazendo o almoço e Theodore estava no telefone. Eles estavam felizes, tudo parecia ter melhorado para a família Peterson. Maya e Iron brincam de esconde-esconde pela casa, e vemos o quão forte a imaginação de uma criança pode ser, a ponto de os levar para uma extensa floresta em suas mentes. Eita pé! Após um tempinho brincando, Diane vem chamar para a mesa, e então eles sentam todos juntos, como se todo dia fossem os melhores. No dia seguinte, após terem brincado bastante de polícia e ladrão, eles esperam sua mãe o chamarem para ir comer. Entretanto, ninguém aparece, nem Diane e nem Theodore. Eles então colocam os pratos na mesa, esperando pacientemente os seus pais aparecerem. As horas se passam e nada. E no dia seguinte, Iron tenta ligar para seu pai, mas parece que o telefone está fora de alcance. Que irresponsabilidade é essa? Deixar os filhos sozinhos em casa? Que diabo é isso? O conselho do Tem lá, vem ver isso aqui. Mesmo sem saber onde seus pais estão, os irmãos tentam se manter otimistas e, para ocupar seu tempo, eles brincam de bombeiro. Mas ao passar o tempo, Maya começa a ficar preocupada, mas Iron tenta os manter positivos. Horas depois, eles ouvem a porta principal se abrindo. Alegre, eles vão cumprimentar os seus pais. É quando eles apenas vê Theodore segurando a bolsa de Diane. Theodore até tenta caminhar até eles, mas cai de joelho no chão. No dia anterior, Theodore e Diane estavam indo de carro para uma loja, porém no caminho eles colidiram com um caminhão. Theodore conseguiu sair do carro, quase todo destruído, para poder pedir ajuda, enquanto Diane, gravemente ferida, permanece nos destroços. Theodore consegue ajuda e Diane é levada para o hospital às pressas. Preocupado, apenas esperava sentado nos bancos gelados do hospital um milagre acontecer. Porém, isso não acontece e Diane acaba morrendo após uma parada cardíaca. Meu mano, eu sinceramente adoro o Hello Neighbor, mas tem umas partes que dá sanguinho no coração, dói. Dói, rapaz, Maiara se dói. Os filhos abraçam o pai, tentando o consolar. Theodore entra em um estado de choque extremo, ainda não aceitando a morte de sua esposa. Eles então colocam apenas 3 pratos na mesa, todos com uma expressão triste e deprimida, já sentindo a falta que a mãe faz naquela casa. Mais tarde,
Maya observa o seu pai deitado em um único sofá em frente à TV, até escutar barulhos vindos do andar de cima. Ela vai ver o que estava acontecendo e testemunha Iron deprimido e irritado, quebrando tudo em sua volta, e depois caindo no chão, começando a chorar lentamente. Maya tenta confortá-lo, mas ele se assusta e a empurra. Mas logo ele se desculpa e pede para eles brincarem juntos. Como todas as vezes, a imaginação deles o levam para outro mundo surreal, dessa vez sendo um lugar semelhante a um cemitério, onde Maya se transforma em um zumbi e Iron tem que a perseguir com uma arma de brinquedo. Maya consegue vencer o jogo. Isso faz com que Iron se enfureça com ela, comece a se descontrolar e atira diversas vezes na irmã, que pede por ajuda, pois aquilo já estava machucando. De repente, ele para e começa a se perguntar o que ele estava fazendo. Mas logo o seu humor muda de novo, quando Theodore aparece e o chama para jantar. Mesmo assim, Iron continua encrencando com Maya, até chegar ao ponto de empurrar tão forte ela que o prato cai da mesa. Isso deixa Theodore irritado e manda Iron ir para seu quarto. Mesmo assim, ele ainda pega a boneca de Maya e leva consigo. Depois disso, Maya vai até o quarto e encontra Iron chorando debaixo do cobertor. Ela puxa e tenta pegar sua boneca de volta, mas Iron diz que vai devolver se ela participar do seu jogo, forçando Maya a aceitar. E ela então começa a contar, e Iron esconde a boneca. Após muita procura, ela encontra sua boneca na beira do telhado da casa. Maya fica bastante com medo por causa da altura exorbitante, mas tudo se acalma quando ela abraça a boneca, que de alguma forma deixa ela com menos insegurança. Ela logo se vira, e Iron está bem atrás dela, bloqueando seu caminho, deixando ela na beira do telhado. Com raiva, ele se descontrola e joga a boneca de Maya para longe. E depois, sem querer, acaba a empurrando, o que faz com que ela perca o equilíbrio e caia, enquanto Iron apenas observa ela caindo lentamente. Maya acabou morrendo após cair do teto da casa. Corta para Theodore, onde ele pega suas grossas luvas e uma pá, e posteriormente cava uma cova em seu quintal. Seu rosto parece não ter nenhuma expressão, como se com essas duas perdas ele também acabou perdendo sua alma. Ele se lembra como a sua vida teve belos momentos, mas que agora... Impressão minha ou o microfone dele mudou de lugar, hein? Mudou de lugar, quero dizer, de região. Foi um do Brasil e agora veio um do Paraguai. Ele tinha perdido tudo. De uma hora pra outra, feliz está todo mundo. E do nada, um piscar de olhos. É triste. É triste entender a história de Hello Neighbor. Tem partes aí que deixam o sincerão na bad. Ou quase tudo. Ainda havia sobrado apenas o seu filho, Iron. Com medo de acontecer algo com Iron, ele toma uma decisão desesperada. Theodore tranca o seu próprio filho no porão, deixando ele totalmente seguro de qualquer perigo. Mal sabia que a loucura já estava dominando sua mente. Bem, voltando a um tempinho atrás, em 1995, uma família havia se mudado para Brooks. Ela era composta por 3 membros, Jay, Luanne e Nick Roth. O garoto, quando chegou em sua nova casa, foi brincar com a sua lockpick, e do outro lado da rua estava Iron Peterson, apenas o observando. Eles então trocaram algumas notas se elogiando por suas habilidades. E daí nasceu uma grande amizade entre os dois. No dia seguinte, Nick e Iron vão para a fábrica da Golden Apple, vendo se eles encontram algo. E então começa um monte de aventura entre os dois. Enquanto Theodore estava se estressando por causa do projeto do parque da Golden Apple, porque já estava quase no prazo. Depois que aconteceu todo aquele incêndio na Golden Apple, um dia Iron leva Nick para a floresta e eles acabam se deparando com um parque da Golden Apple. Nick questiona por que Iron o trouxe ali, e Iron afirma que foi um acidente. Mais tarde,
Na universidade em que a sua mãe trabalhava, Nick encontra peças no jornal no parque de diversões da Golden Apple e descobre que as pessoas os queimaram logo após a morte da Lucy Wynn. Um dia, quando Nick por algum motivo está no parque, Maya também está lá, e ela diz a Nick que seu pai está piorando. E quando chega o dia do funeral da Diane, Maya não está mais presente. Nick fica preocupado e Iron diz a ele para ele não vê-lo novamente. Iron desaparece, deixando apenas uma nota para Nick, com sangue nela, dizendo: "Eu faço coisas ruins acontecerem." Nick questiona a verdade por trás do seu desaparecimento. Isso faz com que ele ficasse desconfiado do seu vizinho, Theodore Pertas. Nick convence os amigos Enzo, Trinity e Maritiza para ajudá-lo a encontrar Iron e Maya. Theodore disse à cidade que eles estavam com a parente em Minnesota, mas Nick não acreditava. Um dia, como Trinity e Enzo não estavam disponíveis para isso, Nick usa a ajuda de Maritiza para roubar a lista telefônica, para ligar para essa tia de Mari, para confirmar se eles realmente estão com ela. E então, Nick invade a casa de Theodore, e Theodore quase o encontra escondido em um armário. Mas ele escapa por causa que Maritiza subornou um carteiro para trocar a campainha da casa, fazendo com que Theodore se distraísse e Nick pudesse fugir. Nick liga para Lisa, que seria possivelmente a tia de Maya, só que ela desliga quando ele menciona que Theodore deixou Iron e Maya com ela. Nick e Maritiza também descobrem que Theodore vai até o parque da Golden Apple para coletar peças. E em uma noite, Theodore rouba a lista telefônica de volta ao invadir o quarto de Nick. No 13º aniversário de Nick, ele e seus amigos vão para o parque chamado Spaceland e andam na Screen School, que foi projetado por Theodore Peterson. O operador do passeio encontra um desenho no assento de Nick e o devolve para ele. Mas Nick não se lembra de ter desenhado. Ele vira o desenho e percebe que é um dos pôsteres perdidos de Iron e Maya. Maritiza percebe o desenho e começa a ficar com raiva de Nick por ter derrubado um pôster de perdido, o que ele não fez. Um arrombamento envolvendo um manequim acontece no Natural Grossing, e Nick é culpado por isso. Mesmo ele não tendo feito isso, a cidade não acredita, e depois disso ele é chamado por todos de mentiroso. Um certo dia, Nick estava brincando sozinho com sua bola, quando de repente ele ouviu o grito de Iron, vindo da casa dos Pertas. Ele espia pela janela e testemunha uma luta entre Iron, que presumidamente conseguiu fugir do porão, mas acaba sendo pego e colocado de novo lá. Theodore tenta suportar o choro do filho, mas é quando ele percebe que Nick está o vigiando. Nessa hora, Nick corre para sua casa antes que Theodore possa pegá-lo. O garoto então não desiste e invade a casa em busca de salvar seu amigo, já que não iria adiantar contar para ninguém. Por conta do ocorrido anterior, ninguém iria acreditar nele. Ele então encontra a chave. Agora tá explicado, minha gente. No vídeo anterior, eu perguntei por que ele não fala pra polícia que tem um moleque trancado ali. Simples, todo mundo não acredita nele. Vermelho do porão e desce as escadas. Ele vai explorando o lugar atrás de Iron, mas é apenas um porão comum, até ele perceber que algo está de errado com a máquina de lavar. E ele descobre uma passagem secreta que o leva para um quarto que tenta simular um quarto normal, com uns colchões e restos de comida. Era aqui onde Iron estava sendo mantido de cativeiro. Nick persiste em sua procura e continua explorando cada vez mais. De novo tá usando o microfone do Paraguai, meu caro. Até entrar em uma porta verde. Ele anda sorrateiramente até que Theodore aparece e começa a persegui-lo freneticamente. Nick corre pelo corredor apertado, até se depara com uma porta de 3 cadeados de cores diferentes, um vermelho, um verde e um amarelo. Sem saída, Nick é encurralado por Theodore, que logo o captura. Pra mim, minha gente, eu acho que Secret Neighbor não... Eu acho que não tem muita coisa a ver com Hello Neighbor, já que, tipo, a casa... Tipo, vocês já viram a casa de Secret Neighbor? Minha gente, é 3 metros de casa. Então é impossível você tá Secret Neighbor junto disso. Só se for aquela versão VR. Pra vocês que não sabem, o último jogo lançado da Time Build foi Hello Neighbor alguma coisa. Só que eu me lembro que o jogo era em VR. Nem
sei se se chama assim. Tem gente que chama de VR, outro de VR. Eu chamo de VR. Mas galera, eu não sei se Secret Neighbor está nesse meio, mas pra mim não tá não. Após isso, os pais de Nick começaram a procurar por eles pela cidade, mas não encontraram ninguém. E um grupo de crianças desconfiaram que o Theodore Peterson estava envolvido no desaparecimento de Nick. E criam um grupo chamado Esquadrão de Resgate, composto por 6 membros: Trinity, Enzo, Sculpt, Maritisa e alguns outros. Eles tentam diversas vezes alcançar o porão, mas falham miseravelmente em todas. Agora aqui, sinceramente, eu tô um pouquinho dividido de opiniões. Já que o nosso querido Nick, ele tá desaparecido depois dos eventos de Secret Neighbor que esse cara tá falando. Mas o problema é, em Hello Neighbor 2, ele tá desaparecido. Então como é que o ator 2 aconteceu antes de Hello Neighbor 2, sendo que nos cartazes ele tá desaparecido? Sinceramente é uma coisa que ainda gira na minha cabeça. Eu não sei o que veio antes. Não sei se o ato 2 veio antes de Hello Neighbor 2. Não sei se o ato 2 foi depois de Hello Neighbor 2. Isso é uma coisa que deixa meu cérebro um pouquinho embaraçado, viu? Passando um tempo, vemos Nick acordando em um quarto. Parece que após ter sido sequestrado, já passou dias, semanas ou até meses que ele está preso lá. Ele não tem certeza mais do tempo que passou. Nick estava desesperado para tirar Iron dali, mas agora ele acabou sendo preso também. Suas roupas estão imundas e velhas. Suas mãos enfaixadas, talvez por conta de todas suas tentativas falhas de fugir dali. Theodore presumidamente mantém Nick preso porque, caso ele saia e contar para os seus pais o que aconteceu, tudo que ele fez para proteger Iron seria em vão. Nick está preso sem esperança de sair, até que ele olha a fechadura. E lá ele vê uma placa de Iron. E é quando, de repente, a porta destranca. Era agora ou nunca. Podia ser a sua única chance de fugir dali. Depois de muito sufoco, Nick consegue escapar, enquanto o Theodore tenta pegá-lo. Um último grito aterrorizante chama a sua atenção, e Theodore vai investigar. Nick acabou fugindo do seu vizinho, e Theodore apenas olha para Nick como se ele dissesse: não volte mais aqui, nunca mais, e fecha o portão. E Hello Guest, né? Hello Guest é um jogo cheio de mistérios, pra ser sincero. Porque sinceramente, Hello Guest eu não sei onde entra nessa história, pra ser sincero. Que tipo, simplesmente os criadores tacaram logo uma demo no site do Secret Neighbor e simplesmente pá, um homem vestido de corvo. Meu irmão, que finura de braço é isso também, né? Meu irmão, que diabo é isso? Eu não sei se esse cara como já faz dia ou não falta todo dia na academia. Enquanto tudo isso está acontecendo, em um outro jogo somos apresentados a um novo personagem chamado Quentin. Quentin estava se preparando antes de andar de bicicleta para o que um dia já foi a famosa Golden Apple. Ele foi contratado para ser o segurança do local, pois algumas pessoas estão vandalizando o parque. Pra que primeiramente você vai ter um segurança num lugar abandonado, meu cara? Ao passar pelo portão, ele, com a ajuda de um mapa, vai direto para uma casinha. Lá, ele recebe a ligação de alguém, provavelmente o seu chefe, que o instrui a fazer 2 tarefas. Comece o turno e vigie o local, e confira as montanhas. Ele então pega suas coisas no armário e começa o seu turno. Logo quando ele sai da casa, Quentin avista alguém perto de um dos brinquedos do parque. Essa pessoa misteriosa acaba quebrando um dos braços da atração e de repente um raio atinge o lugar, o que assusta Quentin. Ele então começa a explorar o local, quando sente que alguém está o seguindo, uma pessoa vestida de corvo, que chamaremos de Guest. Ele tenta se aproximar cada vez mais quando Quentin se distrai, mas toda vez que Quentin olha para ele, ele foge rapidamente.
Depois de parar alguns vândalos que estão destruindo o parque por motivos desconhecidos, Quentin tenta apagar os incêndios causados por eles nas barracas, ao mesmo tempo que ele tenta escapar do Guest, que a todo tempo tenta o capturar. Finalmente o sol clareia e o turno acaba. Ele apaga as luzes da casa e vai embora para a sua. No dia seguinte, Quentin faz o seu trabalho, achando cada vez mais difícil impedir que os invasores destruam o local. Mas ele faz o possível para espantá-los, até ele ser atacado por Guest, e de repente ele acorda no chão no parque e fim do turno. O cara tá dormindo no chão e tá achando que é a cama dele. Começando outro turno, Quentin finalmente decide ir para as montanhas. Bem, após ligar vários geradores de energia e pegar uma chave, ele tem acesso a uma cabine, que possui um elevador, que o leva até o topo da montanha. Porém, o elevador não está funcionando. E então, com a ajuda de um extintor de incêndio, Quentin consegue subir até o topo. Meu irmão, tu pesa meia grama? Que meu irmão, como é que um extintor de incêndio faz isso? Vê o código que liga outro gerador. E assim, Quentin chega à montanha. Investiga o local, até ele ouvir barulhos de carros se aproximando. Farol ofuscam seus olhos e um homem de sobretudo aparece e o ataca. O homem de chapéu tenta prender Quentin, porém ele é impedido por Guest, que o ataca ferozmente, e os dois começam um combate. Nossa, Quentin, aproveitando essa briga, tenta escapar, mas é pego por alguém. Hello Neighbor Alpha 1.5. Por que eles não fizeram logo uma Alpha 2? Eu não sei vocês, pra que fazer duas alfas do que uma é 1.5? E também é a mesma coisa que eu falei do Hello Guest. Aonde entra nessa história? Presumidamente, Quentin escapa, e por circunstâncias misteriosas, ele se torna um jornalista investigador e começa a investigar desaparecimentos de crianças. De longe, ele observa uma pequena casa e espera um sinal de Theodore Peterson, que já estava há um tempo foragido da polícia. Quentin então observa por uma câmera escondida um homem-corvo que por algum motivo está jogando lixo dentro do fogo, até que ele pega a câmera e também joga ela nas chamas ardentes. Como sua câmera foi pro saco, ele continua a vigiar, e ele percebe 3 crianças indo até aquela casa. Alguém me explica como é que 3 crianças estão aí? Sendo que simplesmente tipo um bagulho, nossa, sei lá o que eu tô falando, mas é um lugar mal abandonado. Pelo que eu sei de Hello Neighbor 1. Alpha 1.5, é um lugar meio, é mundo aberto, mas é um lugar meio seco, um lugar que tem nada. Crianças estão fantasiadas, o que indica que isso se passa durante o Halloween. Continuando, ele observa as crianças e, pelo que pareceu, o Guest também percebeu os novos visitantes e rapidamente vai até eles e em seguida os sequestra, botando em um saco e levanta até o último andar. Meu irmão, que raridade é essa? Ele pega os garotos e simplesmente brota um cartaz de sumido. E os trancando lá. Quentin finalmente decide sair e investigar, e talvez achar alguma maneira de libertar as crianças presas por Guest. Depois de passar por diversas armadilhas e puzzles, Quentin finalmente consegue os itens necessários para prosseguir. Um pé de cabra, uma corda e, por fim, o mais importante, a chave vermelha. Ele então usa a corda para subir, quebra as tábuas com o pé de cabra e, por fim, abre a porta com a chave. Ele então entra e se vê em um lugar escuro e assustador. E quando ele chega mais perto, ele percebe que as crianças são falsas. Quentin fica confuso e olha para um dos sacos de doces que está no meio delas. Então, ele se lembra que ele viu alguns doces específicos jogados por aí. Ele então vai atrás e depois de pegar alguns que estavam espalhados, ele volta para o lugar anterior e coloca um doce no saco. E atrás da porta ele vê um garotinho vestido de corvo se aproximando. E bom, cada vez que ele colocava um doce dentro do saco, o garoto corvo ia se aproximando. E quando Quentin joga um último doce, de repente Theodore Peterson aparece e começa a bater desesperadamente na porta e tenta abri-la. E então a gravação acaba. Quentin estava em seu escritório agora, sentado, um pouco cansado. É quando ele ouve alguém bater na porta e pensar que por ser Halloween seria só apenas crianças.
Ele então vai até a porta, mas as batidas ficam cada vez mais agressivas, até ele perceber que algo muito desagradável acabou de entrar. Tá, galera, a partir daqui vai ser um pouquinho complicado, já que é o Hello Neighbor 2 Beta, já que teve dois Hello Neighbor, o Hello Neighbor versão final 2 e essa beta aí. Só que o problema é que eu não achei nenhum vídeo falando do jogo final, falando sobre aquela paulada que a gente levou no final do jogo. Então essa aqui, o final é um pouquinho diferente da versão final. Então, se não tiver alguma coisa certa aqui, eu vou corrigir provavelmente. Após isso, Quentin fica cada vez mais determinado em saber a verdade sobre esse mistério. E então, ele vai subindo as escadas que o leva para o seu esconderijo, que é uma fazenda abandonada. Ele olha para os lados para ver se ninguém está o observando. Talvez por conta das experiências anteriores, ele aprendeu a ficar mais atento. Ao entrar no esconderijo, ele pisa numa madeira podre que o faz cair. Por muito pouco, ele acabou não sendo perfurado por um garfo forcado que estava ao lado. Bom, ele se levanta e continua seu plano para fotografar o West. O plano constitui o seguinte: ele suspeita que esse homem está sequestrando crianças, então ele montou uma armadilha para pegá-lo no pulo do gato. Primeiro passo: construir uma boneca que pareça uma criança, pendurar ele como um espantalho para poder chamar a atenção de West, e depois tirar várias fotos dele, para assim conseguir provas para sua investigação. Mas quando ele repara, ele percebe que a sua câmera acabou ficando pendurada depois de sua queda. E após recuperá-la, Irmão, não sei se esse tal de Quentin aí tem muito do azar, mas a câmera dele ficou agarrada num pedaço de tronco. ele começa o ato final do seu plano. Quentin consegue tirar uma foto do West, mesmo ele sendo bastante rápido. E nas fotos mostra que o Homem-Corvo achou. De repente, West começa a destruir o portão da fazenda, até que ele consegue. Ele tem uma finura de braço dessa e tem uma força desgraçada dessa. Porém, ele foge. Quentin vai inspecionar, e é quando West fica frente a frente com ele. E então o ataca. Quentin acorda e percebe que tudo na verdade não passou de um sonho. E nós vemos pelos copos de cafeína descartável que mostra que faz um belo tempo que Quentin se mantém acordado dirigindo para algum lugar. E então ele chega ao seu destino, Raven Brooks. Ele então vai até seu novo escritório. Quentin está investigando o desaparecimento de crianças nessa cidade, principalmente dos irmãos Maya e Iron Peterson. Quentin sai da sua casa e vai até a velha propriedade dos Petersons, onde está rolando uma investigação, que talvez por causa de várias denúncias, a polícia vai até o lugar para ver o que estava acontecendo. E pelo que parece, há um tempo que Theodore Peterson está foragido da polícia. Quentin tenta entrar, mas o policial não deixa. Ele então entra sorrateiramente e rouba a chave do carro do policial, pois o policial estava bem na frente da porta do porão, e não seria nada fácil entrar. Ele em seguida tem uma ideia. Me explica uma coisa, por que ele trancou a Jane do carro com o cadeado? Com a chave que ele roubou, ele abre a viatura e dispara as sirenes. Isso imediatamente chama a atenção do policial, que vem verificar o que aconteceu. Quentin não perde tempo e vai direto para o porão e entra. É isso que eu falei no vídeo passado, minha gente. O basement aí é um pouquinho diferente de todas as versões que nós vemos. Aí ele é simplesmente um porão normal, mas só que nas outras versões ele é simplesmente um cativeiro sinistro, gigantesco. Eu não sei se é exatamente isso, mas não sei se era a imaginação do nosso querido Nick que tava vendo aquelas coisas, ou se era tinha uma passagem secreta ali. Eu acredito que possivelmente possuía alguma passagem secreta, mas que o Theodore tampou por algum motivo. Porão, ele pega um pé de cabra e abre o alçapão de saída, que o leva até o quintal. Lá ele vê um túmulo desenterrado com brinquedos de criança ao redor.
com um cartaz de desaparecida de Maya Peterson. Ele logo entende o que aconteceu e deduziu que o túmulo pertencia a Maya, que já estaria morta. Nesse caso, Quentin já sabia o que tinha acontecido com ela e a descarta da investigação. Sua missão é investigar e encontrar apenas Iron Peterson. Usando o pé de cabra que ele pegou mais cedo, ele abre a porta do quarto da sua casa, que está estranhamente bloqueada por tábuas. Ele pega suas coisas, mas antes de continuar a investigação, ele vai até sua cama dormir um pouco. Logo pela manhã, Quentin sai de casa, e é quando ele avista alguém atrás das cortinas de uma janela do museu. E então ele testemunha o Sr. Peterson, que acabou percebendo que estava sendo observado, fechando as cortinas rapidamente. Possivelmente Theodore Peterson está se escondendo da polícia, pois sabemos que ele está sendo procurado por suspeita do desaparecimento de Nick Roth, que foi encontrado e acabou dizendo tudo o que aconteceu com ele. Bem, Quentin vai cada vez se aprofundando mais na escondendo da polícia. Agora parando pra pensar, minha gente. Alguém consegue me explicar como é que a casa foi daquele tamanho pra ela de volta ao normal? Que diabo é isso? Que vocês lembram, né? Quando a gente iniciou o ato 2, a casa tinha aumentado um pouquinho. Mas quando vamos pro segundo jogo, simplesmente ela tá lá normal de volta. Eu não sei se que o Aaron estava trancado ali por todo esse tempo. Porque ele disse que esses eventos estão acontecendo dentre o ato 2, eu acho que mais ou menos isso. Pois E tipo, meu irmão, isso que eu me embaraço muito, velho. Estou de lembro até que um pouco confusa, velho. Tipo, eu adoro esse jogo, mas a lore e essas coisas me deixam minha cabeça como se fosse uma batedeira, velho. Meu Deus. sabemos que ele está sendo procurado por suspeita do desaparecimento de Nick Roth, que foi encontrado e acabou dizendo tudo o que aconteceu com ele. Bem, Quentin vai cada vez se aprofundando mais nas suas pesquisas. E depois de pegar a chave pretzel na padaria, uma cabeça de peixe e uma chave que estava na mão da estátua do prefeito, ele tem acesso à biblioteca, mesmo ela estando abandonada há muito tempo. Ele vai explorando, e pegando uma cabeça de porco, ele vai pro andar de cima, coloca a cabeça dos animais em seus respectivos corpos, mas ele percebe que está faltando uma cabeça. Quentin então vai em busca da última cabeça que está faltando, porém Theodore aparece e começa a persegui-lo. Quentin consegue escapar e vai direto para a casa do prefeito. Posteriormente, chegando lá, Quentin invade a casa e recolhe a última cabeça e vai direto para a biblioteca. Colocando a cabeça do urso em seu corpo, abre um vidro que estava guardando um cabo para puxar as escadas. Ele então puxa as escadas do sótão e sobe. Ao subir, ele encontra uma sombra de uma criança chorando atrás da cortina. E ao tentar se aproximar, de repente as luzes se apagam e ouvimos o som de West bem atrás dele. E o resto desse jogo veremos em breve, mas sabemos que algo acontece e a cidade é devastada. E então começa o último ato do primeiro jogo. Simplesmente do jogo 2 vamos voltar para o primeiro. E galera, para início de conversa, o final verdadeiro já lembro, não é esse. O final verdadeiro está no jogo completo com as DLCs. O jogo que tem as DLCs é exatamente esse jogo aí. Então, galera, sim, a gente tava falando da beta desse jogo. Então era uma versão que era tipo, como pode dizer? Era o sei lá como é que se fala, mas era uma ideia inicial. Depois eles alteraram algumas coisas. Alteraram simplesmente tudo. Mas sinceramente a versão final está muito melhor que a beta, porque tem muito mais coisas para se explorar nesse aí. E aí não era mundo aberto que você podia explorar qualquer casa. No jogo final você só podia invadir uma casa específica no seu nível específico. Tipo, quando você termina a casa do vizinho, que agora está guardado pelo policial, você ia para outra fase, que era lá no museu. Depois que você completava uma certa missão, você ganhava um flashback
Depois tinha que fazer outra missão para entrar no museu de novo para ver outro flashback, que para depois ir para outra casa, descobrir mais coisas, conseguir um novo item lá para dentro da casa e lá para dentro do museu e aí que vai. Aí na beta simplesmente você podia fazer, como pode dizer, simplesmente você podia pegar os itens na hora que você quiser. Não tinha esse tempo aí. Agora parando pra pensar, não sei se as DLCs tem alguma coisa a ver com a história. Que eu recentemente vi as DLCs e elas são um pouquinho absurdas, viu? Pra serem tipo do jogo em si. Vários anos depois, quase 19 anos após todo o trauma de Nick, vemos ele já crescido com seu próprio apartamento. Mesmo depois de anos, Nick ainda se sente inseguro e deprimido pelas coisas que aconteceram. De repente, ele recebe uma carta de despejo, já que acabou não pagando as contas nesse mês, e sem outra Vagabundo! opção, ele tem que pegar suas coisas e voltar para sua antiga cidade. Alguém me explica pra que ele vai levar uma maçã? Depois de anos de tragédias, agonia e dor, aquela pequena cidade finalmente sucumbiu ao seu destino cruel. Algo aconteceu que deixou Ravenbrooks em ruínas. Nick de carro chega à sua nova casa. Mas antes de entrar, ele vai até a casa de Theodore. A casa do seu antigo vizinho agora apenas havia se tornado uma pilha de paredes carbonizadas e memórias quebradas. Para início de conversa, o que aconteceu aí? Que simplesmente a casa foi incendiada? Nick fica pensativo no que aconteceu com Theodore, o que aconteceu com Iron, o que aconteceu com aquela cidade. Isso tudo acaba causando um mal-estar em Nick, que acaba quase desmaiando. Mas Nick sai daquela casa e se recompõe. Ele então entra na sua pequena e antiga casa. Nick continua se sentindo mal e nervoso, olhando pela janela, vendo o que restou da casa de Theodore. De repente o telefone toca e alguns barulhos estranhos são ouvidos. Nick olha pela janela vendo uma figura negra o observando de longe, e então ele decide tirar uma soneca para ver se sente melhor. Eu acho que não foi uma boa ideia, Nick. Ao dormir em seu sonho, Nick ouve gritos vindo do seu velho amigo Iron. A casa do vizinho ainda está lá, totalmente inteira, bem maior do que antes, e vemos Theodore tropeçando em uma cadeira, presumidamente lutando contra Iron. Porém, Iron é agarrado e Theodore o prende no porão novamente. Theodore vê Nick ofegante, que abre seus olhos E galera, não sei percebe vocês, que está mas revivendo o passado de uma forma distorcida. que eu tenho sobre essa casa. Por que ela tá tão da imensa? E por que ele tá tipo aí, né? Mas galera, o que eu acho que essa casa ser tão grande é porque eu acho que é assim que o Nick via a casa, como se fosse uma simplesmente casa imensa, tipo, retratando o medo que ele sentia no Peterson, provavelmente nessa casa. Todo o medo que ele sentiu está retratado nessa casa simplesmente imensa. Eu não sei se é isso mesmo, que simplesmente, galera, eu parei de acompanhar Hello Neighbor. Não sei o que está acontecendo com a Lori. Cida. Ele posteriormente invade a casa do vizinho a fim de acabar com toda aquela agonia de anos. E ao entrar na casa, ele se depara com várias pinturas de olhos e monitores retratando como Nick se sentia sendo observado a todo o tempo. E cada vez mais, Nick vai entrando mais a fundo em suas memórias corrompidas e, de repente, ele é teletransportado para um mundo onde os objetos são enormes, apresentando como Nick se sentia perto do Theodore. É exatamente isso que eu estava tentando dizer, como ele se sentia, por isso o tamanho da casa.
o medo que está sendo retratado está no tamanho colossal dessa casa. Ele se sentia pequeno diante a ele. Depois de pegar uma chave verde, ele vai para um lugar que se assemelha a uma sala de aula, com várias pilhas de cadeiras. Esse lugar também é lotado de manequins que se mexem por alguns minutos. Nick finalmente consegue passar pela porta dos cadeados coloridos, e lá há apenas uma placa de Iron olhando para Nick. E é quando, olhando para a janela, Nick se assusta ao ver uma versão gigante de Theodore olhando para ele. Theodore então destrói o quarto e Nick começa a correr. Em cima vemos uma casa presa às costas de Theodore. Uma metáfora sobre Theodore ter carregado toda a perca de sua família por esses anos. Todas as mortes, tudo isso ainda pesa na sua mente. Nick consegue entrar nessa casa e ele é teletransportado para outro lugar, onde ele se vê ainda quando criança brincando no chão, ao lado grandes janelas. O pequeno Nick vai até elas e vê uma figura negra se aproximando. Ele se assusta e corre para o segundo andar, e essa figura começa a crescer cada vez mais, se tornando gigante, e começa a destruir uma parte da casa. Nick precisa ficar na frente da criança, para assim a proteger da figura negra, e quanto mais Nick protege, maior ele vai ficando, mostrando que devemos ser maiores do que o trauma que nos atormenta, pois só assim poderemos enfrentá-lo de vez. Depois de derrotar, Nick vai para um espaço branco, onde apenas há duas coisas, uma casa e uma porta verde. Pela janela dessa casa, Nick vê Theodore preso em um quarto desesperado olhando para ele, enquanto aquela figura sombria está ao lado, tentando entrar no quarto onde Theodore está. Nick então entra na porta verde e acorda. Mano do céu, mesmo muitas vezes, sinceramente, o final, a música me deixa sinceramente de coração molhado. Na moral, sinceramente, Hello Neighbor ainda continua sendo e sempre será a minha franquia de jogos favorita. Então vamos encerrar esse vídeo aqui. Sou maluco. Parece que dormir realmente o fez bem. Ele se levanta bem mais feliz e otimista, pois ele conseguiu de vez se libertar do passado. Ele então, logo em seguida, começa a descarregar suas malas do carro, para assim começar sua vida do zero, sem medos e inseguranças do passado, bem mais feliz. E assim, essa história acaba, por enquanto. Então pessoal, foi isso. Essa é toda a história de Hello Neighbor até agora. Eu sei que faltou coisa, e talvez eu tenha errado em algumas coisinhas, mas... você errou em algumas coisas, mas sinceramente, minha gente, esse aqui foi um dos melhores vídeos que eu já gravei. Eu, sou muito fã de Hello Neighbor. Eu sei que isso envolveu algumas polêmicas aí, já que o jogo é todo bugado. Eu concordo com isso, mas de qualquer jeito, minha gente, o jogo, sinceramente, tem um lugar no meu coração. Eu sempre amei Hello Neighbor, desde que eu conheci Hello Neighbor. Quando eu conheci, eu simplesmente amei o jogo. Ele sempre estará em meus corações, minha gente. E provavelmente muitos dos fãs aguardam ansiosos para um novo jogo. Mas mesmo que não lance, eu sinceramente adoro Hello Neighbor e adoraria que a Time Build contasse um pouquinho mais da história. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas duas partes que eu fiz desse vídeo. E galera, se vocês quiserem que eu traga alguma gameplay de Hello Neighbor, é só pedir, minha gente, que eu tô aqui para fazer as suas vontades. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou, galera. Até o próximo vídeo.